Bom, então vamos fazer esse detalhe aqui agora, né? Tecnicamente ele é assim, mais simples de fazer, que é o que a gente pegar. Ele começa a partir daqui, ó, né? A partir daqui, na verdade até um pouquinho antes, mas vamos contar a partir daqui. Que ele começa a fazer essa curvatura, vai devagar e de repente ele tem uma subida muito forte aqui, né? Então, ó, essa linha aqui, vamos pegar ela e vamos até o outro lado dela aqui, ó. Ixi, ele correu pelo outro lado. Então vou selecionar aqui. Ó, toda ela. Eu vou dar um extrude. E aqui a gente tem que ver como que o Maya vai reagir. A gente pode simplesmente puxar ele para cá, até aqui, ó, até essa ponta aqui, ó. Mais ou menos até aqui. E agora a gente ir abaixando. Por exemplo, vamos pegar esses vértices da ponta aqui, puxar eles para cá. Aí a gente pega esses outros dois aqui, puxa eles para cá. Aí a gente pega esses dois aqui, puxa eles para cá. Eu ainda vou arrumar aqui, né? Eu tô só puxando de uma forma mais grosseira mesmo. A gente pega esses dois, puxa para cá. Pega esses dois, puxa mais para cá. E aqui a gente só dá uma puxadinha aqui. Se bem que esses dois aqui, ó, eles têm que ficar mais aqui mesmo. Então vamos arrumar aqui, ó. Lembrando sempre de que tem que selecionar os dois lados, né? Então, ó, selecionei os dois aqui. Se eu apertar o 3, ó, ele tá desse jeito, né? Ainda tá criando a forma. Então aqui, eu vou fazer um teste aqui. Se a gente deletar esse ponto, ó, ele melhora essa curvatura. Mas aí você fala, ah, ficou um triângulo. Assim, triângulo, ele é um problema, principalmente quando você vai fazer rigging, e aí vai fazer uma pintura de peso que pode ter uma deformação diferente. Mas em alguns casos muito específicos ele pode existir, mas preferencialmente sempre faces de 4 lados. Mas nesse caso, o triângulo ele está resolvendo uma coisa para a gente e ele não vai, assim, não vai apresentar um problema no futuro, por conta que não vai ter rigging, não vai ter pintura de peso. Então, a gente nesse caso aqui, nesse lugar, a gente pode deixar um triângulo sem problema. O que não pode, por exemplo, se eu tivesse deixado essa face com 5 lados. Com 5 lados, até o programa de abertura de UV, por exemplo, um fold, ele nem funciona se tiver face de 5 lados. Se tiver triângulo, ele consegue ler tranquilo. Agora, se tiver face de 5 lados, ele já não consegue ler. Então, vamos deixar esse triângulo. Se a gente vê que vai dar algum problema, está acontecendo alguma coisa, a gente transforma ele em 4 lados. Não tem perigo. Então aqui, ó, selecionei esse ponto e esse daqui, né? Vou puxar mais um pouquinho aqui, fazer essa curva, né? Ó, aqui tá legal. Aí eu vou pegar esse daqui e o de baixo, cadê? Aqui. E vou puxar mais pra cá. Aí, então a gente tem a curva levemente, de repente ela fica muito forte e aí fica normal de novo, igual aqui, ó. Talvez esse daqui e o de baixo. Eu
posso empurrar um pouco mais. Deixa eu ver como que estava antes. Eu vou pegar esses dois aqui e empurrar um pouquinho mais. Ó, acredito que já esteja bem interessante. Então, vou salvar. Ainda não vou criar espessura, deixa eu ver se está faltando alguma coisa. A gente tem esse detalhe aqui. Que esse detalhe pode ser o nosso problema. Que ele é... Se bem que ele parece que está meio amassado aqui, né? Mas ele é um círculo no meio de um cilindro. Isso é sempre um problema para se fazer. Então vamos aqui. Eu vou adicionar uma linha, mais ou menos. Vou adicionar uma linha aqui para marcar essa ponta. Vou criar uma outra linha aqui para marcar essa ponta. Eu vou ter que ter uma linha aqui. Não, vamos fazer o buraco aqui primeiro, né? Então eu vou vir aqui. Ó, por enquanto está desse jeito. Vou dar um extrude e jogar ele para dentro aqui. Ó. Eu vou... Deixa eu ver. É isso mesmo. Eu vou deletar essa face. Porque aqui, ó, ele já... realmente ele tem um relevo, uma parte para dentro. E aí ele já mostra a parte preta dessa daqui, ó. Tem dois pinozinhos aqui, né? A gente pode adicionar, mas aqui ele não tem continuidade. Então eu vou deletar essa face. Na verdade eu vou puxar ela até atravessar aqui. E eu deleto. Ó, agora a gente tem ele. Claro que eu tenho que sustentar. Tem uma coisa que está acontecendo aqui, ó. Quando eu aperto o 3 para suavizar, notem essa linha aqui, ó. Quando eu aperto o 3, ele joga ela para o lado. Isso por quê? Porque não tem nenhuma linha aqui no meio sustentando, assim, forçando ela a ficar nesse lugar. Então eu vou só adicionar uma linha mais ou menos por aqui, meio aleatória mesmo. Deixa eu ver se tem algum outro detalhe. Não. Então eu vou adicionar ela aqui mesmo, que aí quando eu aperto o 3, ó, ele mantém a linha no lugar. Agora eu vou sustentar aqui. Vamos ver como vai ficar. Ó. Aí a gente tem esse detalhe, né? Até que não... Eu achei que ia dar um pouquinho mais de problema, mas foi tranquilo. Só tem uma coisa que eu estou pensando agora. Eu não deveria ter dado extrude aqui ainda, porque depois eu vou fazer esse extrude no objeto inteiro, né? Então aqui eu vou deletar essa face aqui e essas faces aqui. Eu segurei o Shift e cliquei duas vezes, né? Então ele selecionou tudo. E eu vou deixar simplesmente esse buraco aqui. Por quê? Porque quando eu der extrude no objeto todo para fazer o nosso relevo aqui, né? A espessura, aí ele vai fazer aqui também. Aí vai ser tranquilo. Né? Então por enquanto ó, ele vai ficar desse jeito. Tranquilo? Então eu acho que não tem mais nenhum detalhe a ser feito aqui não. Assim, tem os externos, né? Que são peças separadas, mas no próprio modelo acho que é isso. Agora vamos colocar aqui. Eu estava observando. Essa linha aqui ela está um pouquinho mais alta, tá? Ó, essa linha ela está um pouquinho mais alta que essa.
Então eu vou só pegar essa linha aqui, abaixar um pouquinho. Né? Talvez quando a gente botar a espessura ele corrija, mas eu acho que vamos deixar assim por enquanto, qualquer coisa depois a gente corrige. Então para a gente criar a espessura, né, a gente já viu, a gente deixa no modo objeto, deixa eu só salvar, deletar o histórico. A gente vai fazer o seguinte, no modo objeto, a gente vai dar um extrude, né, deixa eu apertar 1, que está no 3, e aqui eu vou empurrar para dentro. Vai ficar invertido mesmo, tá? Mas aí depois a gente troca. Vamos puxar até ele pegar todos os detalhes aqui, ó. Se bem que aqui não tem muita importância se a gente deixar assim, por exemplo. Mas vamos empurrar aqui. Aqui, isso daqui não pode ser tão grosso assim. Teria que ser mais ou menos assim. Então vou fazer o seguinte. Eu vou puxar um pouquinho mais e depois eu vou vir corrigindo essa parte aqui. Então vamos puxar um pouquinho mais aqui. Ó, mais ou menos aqui. Eu vou corrigir aqui também. Beleza. Aí fizemos, só que ele ficou invertido, porque a gente usou o extrude para empurrar. Então o que a gente tem que fazer? Agora, com o objeto selecionado, a gente vai vir aqui em, se eu não me engano, é Mesh Display. A gente tem aqui os menus para mexer com as normais, com os normals, e a gente vai apertar em Reverse. Quando apertar, ele vai inverter as normais. Agora está tranquilo. Ele está com esse probleminha aqui, mas a gente vai... E daqui é por causa do extrude, que a gente deu, se eu não me engano. Mas ele vai... A gente corrige isso daqui a pouco. Vamos lá. Eu tenho que corrigir aqui a parte da espessura, bem aqui. Então eu tenho que puxar essas faces. Só que aqui tem um porém, que eu não tenho a orientação da face. Eu teria que fazer assim, mas ele vai perder alguma coisa aqui, ó, da inclinação. Deixa eu tentar uma coisa, vou clicar 2 vezes no Move Tool aqui. E eu vou tentar mudar a orientação do pivô. Ó, eu tô com a face selecionada. Vamos mudar aqui. Deixa eu ver se normal resolve. Vou apertar em normal. Normal para face ele não consegue ler. Então deixa eu ver um outro. Componente, ó. Componente eu acho que ele pegou a inclinação da face certinho, ó. Então agora eu consigo puxar ela aqui, exato, ó. Se eu pegar mais de uma, ó, funciona. Então vou... Deixa eu ver se eu pegar tudo, se ele puxa cada uma por si só. Eu quero fazer esse teste. Não, ele puxa de uma forma diferente. Então vou fazer o seguinte, eu vou puxando de uma por uma. Vou pegar aqui, vou puxar. Até mais ou menos aqui. Eu tô vendo um leve problema, porque se eu pegar aqui agora e puxar, ele puxou 2 vezes essa linha aqui. Porque ele puxou quando eu estava com essa face selecionada e agora com essa selecionada. Então, pera aí. É realmente um pouquinho trabalhoso. Mas ó, vou puxar um pouco aqui e vou puxar um pouco aqui. Opa, um pouco aqui. Agora eu vou puxar mais um pouco aqui. Mais um pouco aqui. Um pouco aqui. E um pouco aqui.
A gente ainda tem essa... Tá difícil de visualizar, né? Tem essa face aqui, que eu vou puxar um pouco também. Quando o objeto vai ficando pronto, né, mais ou menos, realmente chega uma hora que é um pouco difícil de mexer, porque ele já tem várias peças, né, então é mais complicado um pouquinho. Essa de cima aqui agora. Vou puxar um pouquinho. E essa de dentro aqui, ó. Vou puxar um pouquinho também. Ó, tá legal. Assim, tá muito fino, né? Porque a gente ainda tem que sustentar. Mas deixa eu ver aqui. Ó, aqui tá funcionando. Vamos deixar assim. Vamos sustentar, que aí depois a gente vê depois que sustentar. Então, vou pegar, deixa eu fechar, não, só vou mudar aqui, ó, vou vir no Move e vou voltar para o modo objeto. Vou fechar e vou começar a inserir linhas. Então, vou vir no Insert Add Loop Tool aqui e vamos inserir uma linha aqui e uma linha aqui. Ele fica mais grosso aqui. Aqui eu vou inserir uma linha. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou isolar essa peça aqui, tá? Apertando nesse íconezinho aqui. Só para ver. Ele criou todas essas faces de dentro também. O que a gente pode fazer é ver quais as faces que não vão ser necessárias. Então aqui, ó, nenhuma das faces dessa parte aqui de dentro vai ser necessária. Vamos ver se vai dar algum problema. Então vou isolar de novo e vou deletar todas essas faces de dentro aqui, ó. Essa daqui e essa da... deixa eu ver. Eu vou ter que selecionar aos poucos aqui. E essa daqui. Acredito que essa daqui também não precise. Eu vou deletar. Vai ficar esse buraco mesmo. Mas vamos ver como vai ficar. Vou apertar o 3. Deixa eu ver se dá pra ver o buraco aqui. Ó, não dá. Aqui ele tá assim, porque eu ainda não sustentei, tá certo. Ó, eu acredito que não deu problema. Né? Aparentemente está normal. Aqui está tranquilo. Quando a gente aperta o 3, né, ele fica meio quebradinho assim, é porque realmente falta linha. Mas quando a gente aplicar a ferramenta de Smooth, aí ele vai deixar redondinho isso daqui, né? Ele vai corrigir esse problema aqui. Mas ó, tá funcionando. Vou terminar de sustentar aqui pra gente ver no geral. Então vou adicionar uma linha aqui. Né? Vou adicionar a linha aqui em cima, ó, que ela vai cortar todo o objeto, vai para lá e tudo. Uma linha aqui embaixo. Deixa eu ver se precisa de mais.
aqui, ele é um pouquinho mais reto, né? Ó, ele é um pouquinho reto aqui e um pouquinho reto aqui. Aqui ele está muito redondo. Então, eu vou ter que adicionar uma linha aqui, ó. Eu vou só fazer o seguinte, aquela hora que eu puxei ele para baixo, acho que deu um probleminha. Então, eu vou subir ele um pouquinho de novo, mais ou menos aqui. E agora eu vou adicionar a linha aqui, ó. Apertei o 3, né? Ativei o Insert Add Loop. E vou adicionar uma linha mais ou menos aqui. Um pouquinho mais próximo. Pode adicionar uma linha aqui também, se quiser, ó. Opa, sem querer. Bem aqui. Né, para deixar mais rígida essa parte. Mesma coisa aqui. Aqui também. Deixa eu ver se a gente adicionar. O que ele vai fazer? Bem aqui, ó. Ele está parando bem aqui, tá? Só um detalhe. Por quê? Porque aqui é aquela face de 3 lados que a gente tinha deixado. Então ele não completa o loop, ele vai parar bem aqui mesmo. Só que quando ele parar, ele vai transformar essa face em 4 lados. Então meio que ele vai corrigir o problema que a gente tinha criado. Aqui dentro, olhando na imagem aqui, ó, aqui dentro, pelo menos parece ser um pouquinho mais suave do que aqui fora. É difícil de visualizar, né? Mas aqui dentro parece ser um pouquinho mais suave, então eu não vou sustentar aqui dentro. Ó, acredito que esteja ok. Eu tô vendo só um problema aqui. Ó. Né, por causa desse buraco que a gente fez aqui. Assim, tem formas de corrigir. O que a gente pode fazer? Talvez adicionar uma linha bem aqui, ó. Quando a gente adiciona uma linha, ó como que estava. Quando a gente adiciona uma linha, ele já corrige. Só quando a gente adicionar essa linha, o que vai acontecer? Opa, peraí. Aqui deve estar melhor para ver. Ele faz ficar um pouquinho reto aqui, ó. Sim, dependendo de onde se olha é quase imperceptível, né? Ó, mas dá para ver que ele deixou um pouco reto. Mas é só adicionar e fazer o quê? Depois que a gente adicionar, seleciona toda essa linha e empurra ela um pouquinho para fora aqui, ó. Deixa eu ver se botando no modo componente. Não, o componente ele fica bem esquisito. Deixa eu testar os outros aqui. Normal, não. 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 Então vamos deixar em objeto mesmo. Eu vou só puxar aqui, ó, para ele abrir um pouquinho, né? Só tentar continuar a curvatura. Que aí ele meio que corrige esse problema. Agora a gente não vê mais aquela distorção. Tem que fazer essa mesma coisa embaixo, né? Então vamos só fazer aqui embaixo, rapidinho. Insert Add Loop. Ó, a gente está vendo todo o problema aqui, né? Quando eu adicionar uma linha aqui, ele já corrige. Aí a gente pega essa linha que a gente selecionou. Aqui vai ser mais difícil de arrumar. Eu vou tentar arrumar vendo desse lado, que pode ser mais fácil. Aqui, ó. Aí eu pego aqui e forço mais essa curvatura. Porque se deixar reto, realmente ele vai deixar reto. Então a gente força um pouquinho mais a curvatura aqui, ó.
né? Ainda deu um pouquinho. Talvez eu tenha botado muito longe a nossa linha. Mas, ó, é coisa bem pouca. Eu vou só testar mais uma coisa aqui. Eu tô achando um pouco suave demais. Se eu adicionar uma linha aqui, será que muda alguma coisa? Bem aqui. Ó, ele deixa mais retinho, né? Fica mais bonitinho. Agora sim. Aqui ele forçou. Né? Ó, acredito que esteja ok agora. Só que ainda não tá me agradando muito, mas ó, é só um pequeno detalhe, né? Coisa de linha mesmo. Se a gente adicionar, talvez puxar essa linha um pouco mais para cá. Eu vou tentar dar um slide, tá? Vou clicar 2 vezes aqui. Vou usar a ferramenta de slide, eu tenho o atalho dela aqui. Mas se não tiver o atalho, ela tá bem aqui, ó. É Mesh Tools, Slide Edge. Como que ela funciona? Você seleciona a linha, você clica nela, e aí você aperta com o scroll do mouse, com o botão do meio, e arrasta ela para o lado. Ela se move seguindo a orientação da face aqui, ó. Ó, então ela se move seguindo a orientação da face. Então vou tentar puxar essa linha um pouco mais para cá, para ver se corrige. Corrigiu um pouco. Ó, a gente vê que ele corrige um pouco, mas ainda não está 100%. Tá, isso daqui, se a gente não corrigir, eu vou deixar por enquanto desse jeito. Eu só quero testar uma última coisa. Eu vou selecionar essas linhas aqui. Tá, selecionei todas essas daqui. Eu vou tentar aplicar, deixa eu só salvar antes. Essa ferramenta aqui, ó, chamada Collapse. O que é o Collapse? Ele junta a linha. Então ele vai pegar esse vértice e juntar bem aqui no meio. Ó. Certo? É simplesmente isso. Ele pegou as linhas e juntou. Então vou pegar aqui, ó, Collapse. Porque eu quero ver que resultado que ele vai aplicar aqui pra gente. Eu vou dar Collapse em todas essas linhas aqui, ó. Toda a continuação, porque eu dei Collapse só, deixa eu voltar, ó, só nessa daqui. Eu vou selecionar toda ela, né? Então vamos vir aqui, ó. Vou selecionar ela toda aqui. Esse Collapse a gente utiliza bastante quando a gente quer realmente eliminar algumas faces sem prejudicar o modelo, então a gente vai aplicando esse Collapse. Eu acho que a gente tem ele interno aqui também. Rapidinho. É bom surgirem esses problemas que a gente procura soluções, né? Porque senão a gente vai só vendo o jeito que dá certo, é quando surge um problema a gente não sabe como resolver. Vou dar um Collapse aqui agora. Só vou mostrar aqui o que ele vai fazer. Ele vai transformar praticamente tudo em um só. Vou dar um Collapse aqui, ó. Vou dar um Ctrl Z, ó, como que estava antes. E depois. Se a gente olhar aqui, ó. Ó, ele praticamente corrigiu. A gente não vê mais aquela bolinha, né, que ele estava criando aqui. Ó, bem interessante. Eu acho que o Collapse ele resolveu esse nosso probleminha. Então aqui, deixa eu só ver se está tudo ok, se tem mais alguma coisa. Não. Bom, aqui então a gente fechou essa parte aqui geral. Para finalizar no próximo vídeo, a gente vai só fazer esses detalhes aqui,
né, botar uns parafusos, tem esses dois pininhos aqui. Isso daqui é um mistério, a gente não sabe o que é, né? Vamos ver se a gente bola alguma coisa para cá. E aí a gente fecha o nosso sabre. Terminando esses detalhes extras que faltam, a gente dá um check-up geral aqui para ver se tem algum problema que passou, alguma coisa que a gente precisa mudar, alguma face que falta deletar. Se não, a gente já parte para exportar os nossos objetos para abrir ao ver no Unfold.